Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bárbara Lizardo, né? E estamos aqui hoje com Geografia. É isso mesmo. Tem nada de decoreba, né? A geografia, ela trabalha a análise do espaço geográfico, tá? E aí, na aula de hoje, nós vamos verificar o quê? As grandes regiões naturais, isso mesmo, onde nós vamos dar um enfoque maior, né? Para as zonas térmicas da Terra, para as zonas climáticas, tá? No chat vocês podem colocar as dúvidas de vocês, as escolas, né, de onde vocês estão. Durante a nossa aula eu vou ficar instigando vocês. Inclusive a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam é o que vocês lembram do movimento de rotação? Rotação, professora? Vocês estudaram isso no sexto ano e eu tenho certeza que vocês lembram. Então, quem já for lembrando, coloca aí para mim o que é o movimento de rotação da Terra, o que é que vocês lembram, tá? Então, vamos começar, gente, vamos estudar sobre as zonas térmicas da Terra ou também as zonas climáticas, vamos lá? Então, gente, nós temos aí, né, a Terra realiza vários movimentos, né? Na verdade, rotação e translação, tá? O movimento de rotação, que vocês não colocaram aí no chat ainda para mim o que é, tô esperando. O movimento de rotação da Terra, tá? É aquele movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, né? E dura aí aproximadamente 24 horas, tá? E aí o que acontece? Através, né, na verdade, em virtude da forma esférica do planeta Terra, os raios solares eles vão incidir de formas diferentes, tá? Nas áreas, tá? Vai ter uma intensidade diferente, né, em vários lugares ali do planeta. Só que aí, o que acontece? Né? As áreas mais próximas à linha do Equador recebem uma maior incidência de radiação solar, né? Olha ali a minha xará, né? Colocou ali o que rotação é o movimento que a Terra realiza, né, em torno do seu próprio eixo. A Rebeca está falando que geografia ali não é muito a praia dela, mas vai ser, Rebeca, vamos lá, né? Força! Então, gente, nós vamos verificar agora uma rápida animação para a gente relembrar melhor esse movimento de rotação e também analisar, né, a rotação e a sua relação com as zonas térmicas da Terra. Olha só, nós temos aí a Terra fazendo o movimento de rotação, tá? Vocês estão vendo? E aí no meio, nós temos aí escrito zona tropical. Por que que essa área, né, ela encontra-se num tom mais claro? Tá? Por quê? Porque é justamente onde tem ali a maior quantidade de radiação solar. Que área é essa, professora? É a área ali próxima à linha do Equador, tá bom? Então a gente verifica aí a zona tropical. Só que não existe somente a zona tropical, né? Como zona térmica, tá? A gente vai verificar as outras zonas climáticas, tá? Existe a zona tropical, existe a zona polar, existe a zona temperada, tá? E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Se vocês já lembrarem características aí das zonas polares, né? Da zona tropical, da zona temperada, coloca aí para mim também que eu vou interagir junto com vocês. Então, olha só essa imagem aí que nós vamos verificar agora, tá? Nessa imagem, a gente verifica as principais zonas climáticas ou zonas térmicas da Terra, tá? Então, nós temos aí a zona polar, tá? A zona temperada e a zona tropical, tá? Zona temperada não tem nada a ver com comida, tem a ver com temperatura e a gente vai já verificar, tá? Então aqui, olha só, nós temos as linhas imaginárias aqui, tá? Os paralelos, onde temos aqui a linha do Equador marcando 0 graus, tá? Qual é o objetivo aí? Acima da linha do Equador eu tenho norte,
Abaixo da linha do Equador, eu tenho o hemisfério sul, tá? Hemisfério norte acima, hemisfério sul abaixo. E aí é justamente esses paralelos, tá? Que a gente verifica essa mudança das zonas térmicas da Terra. Então, olha só, em azul a gente encontra a zona polar do sul, em cima a zona polar norte. Em verde, nós temos a zona temperada do norte, embaixo, zona temperada do sul, e aqui, ó, em laranja, a zona tropical, que foi justamente o que nós vimos ali na animação, né? A zona tropical recebendo maior quantidade, tá, de radiação solar. Mas aí, né, não existe só tropical, existe a polar e a temperada. A gente vai começar a falar da zona polar, principalmente, tá? Então, nós temos aí que na zona polar, tá, os raios solares atingem a superfície terrestre de maneira bastante inclinada. Portanto, as temperaturas são mais baixas, tá? Então, o que acontece? Como característica desse fator, a gente encontra aí nas zonas polares uma temperatura extremamente baixa, menos 80 graus, menos 90 graus, isso é muito frio, a gente não consegue nem imaginar, né? Principalmente nós que vivemos aqui na região norte, e a gente está acostumado o tempo todo, né, com essas temperaturas mais elevadas que nós temos aqui. Mas, nas áreas polares, né, é muito frio, os rios são congelados, né, nós temos aí grandes blocos de gelo, a sobrevivência humana é muito complicada, tá? Temos espécies de animais que só são encontrados nessas áreas, tá bom? Só que também as zonas polares, elas têm uma divisão, tá? Em Ártica e Antártica, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, olha só, a zona polar ártica localiza-se na região setentrional, ou seja, norte, tá? E ela vai se estender do Círculo Polar Ártico até o Polo Geográfico Norte, tá? Então, nessa área polar ártica, a gente tem, né, áreas próximas ali, como o Canadá, a Rússia, né? E já na parte antártica, ou seja, lá embaixo, tá? Nós vamos encontrar nessa área, na região meridional ou sul, que vai se estender no Círculo Polar Ártico até o Polo Geográfico Sul, tá? Então, nessas zonas polares, tá? Como eu disse a vocês, o clima, ele é o frio polar, tá? Tem essa presença do gelo constante, tá bom? Essas temperaturas muito baixas, tá? Na área ali da Antártida, por exemplo, nós temos bases científicas, países ali como Brasil, Alemanha, por exemplo, né, fizeram toda uma base científica nessa área de gelo intenso para estudar, né, o que será que tem debaixo ali de tanto gelo, que micro-organismos, né, existem, né? Será que tem petróleo debaixo de tanto gelo? Né? Então, essas bases científicas, elas estão ali para pesquisar o que tem de desconhecido, né? O que tem tanto ali de desconhecido, tá bom? Gente, aqui ao meu lado a gente tem novamente, tá, a imagem que mostra aí as zonas térmicas da Terra. A gente já viu as características principais das zonas polares, né, do frio intenso, da difícil sobrevivência ali, né? E a gente vai verificar agora algumas informações também a respeito das áreas, da área tropical e da zona temperada, bom? Então, olha aqui no mapa, nessa área de amarelo, nós temos a zona temperada do norte, né? Nessa outra área em amarelo, nós temos a zona temperada do sul, tá? Na zona temperada, tá, nós temos aí principalmente temperaturas amenas. Nós temos a presença das 4 estações do ano mais definidas, né? Nós vamos ter ali climas como o marítimo,
continental, o Mediterrâneo. A vegetação dessas áreas aqui temperadas vai ser uma vegetação mais curtinha, né? As pradarias, os estepes, por exemplo, tá? Nessa área aqui do meio, que é a zona tropical, né, que a gente viu ali na animação, que recebe uma incidência de radiação muito maior, por exemplo, tá? Essa área a gente vai ter climas como o tropical, o equatorial, o semiárido, o tropical de altitude, e como vegetação nessas áreas das zonas tropicais, nós vamos ter uma vegetação mais voltada ali para as florestas tropicais, tá? Essas florestas tropicais são encontradas aonde? Aí no mapa, tá? A gente encontra essas florestas tropicais na América do Sul, na América Central, tá? Na África, num pedacinho ali da Ásia também, tá bom? Gente, ainda sobre a área dos polos, tá? Da zona polar, a gente vai ver aí como é que é a natureza desses polos, tá? Vamos verificar. A natureza desses polos é uma condição muito complicada, tá? É uma condição adversa ao frio extremo, muito complicado. Ventos fortes, rios e lagos congelados aí o tempo todo, uma carência do solo, tá? Por isso fica muito complicado também a questão da agricultura, da pecuária, tá? Não tem. E aí, isso pode ocasionar o quê? Alguns vazios demográficos, tá? Então, essas zonas polares, né, tanto a parte ártica quanto a parte antártica, como a gente viu ali, Ártica ao norte, Antártica no sul, né, tem essas características principais de frio totalmente o oposto, ó, da área tropical, que já vai ser o quê? Maior intensidade de radiação solar. E nas zonas temperadas, professora, nas zonas temperadas, né, vai ser o meio termo, né, vai ser uma temperatura ali mais amena, com as 4 estações bem definidas, né? E aí falando nas estações, vocês devem estar pensando, né? Ah, mas aqui, professora, na região norte, principalmente aqui no estado do Amazonas, a gente não tem, né? A gente não consegue sentir, a gente não consegue visualizar essas mudanças de estações. Por quê? Justamente por isso, por causa da localização geográfica, né, do nosso estado. Está ali numa área equatorial, próxima ali à linha do Equador, maior radiação solar, né, índices pluviométricos altos, né? Olha que palavra bonita, índices pluviométricos, isso quer dizer o quê? Quantidade de chuvas, que nas áreas tropicais, né, serão maiores. Por quê? Porque tem essa relação da temperatura alta com, né, a quantidade de chuva. Maior ali evaporação, né, digamos assim. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? Parem as conversas paralelas aí no chat, tentem mesmo colocar as dúvidas de vocês a respeito da aula, tá bom? E aí, nós vamos agora para a nossa dinâmica local interativa, que é a nossa atividade. Então, aí na nossa primeira questão, quais são as principais zonas climáticas da Terra? Nós falamos aí de 3, né? Então, quais são essas zonas? Na segunda questão, as regiões polares dividem-se em, né? Eu falei que nós temos ali 2 áreas, né? 2 regiões polares, quais são o nome delas? E na terceira questão, identifique as principais características da natureza dos polos, como é, né, a sobrevivência, como é o modo de vida dos polos, tá? Ok? Então, façam a atividade, coloquem a resposta de vocês no chat ou também as dúvidas, que já retorno com vocês.
Olá, estamos de volta e agora é o momento da nossa interatividade, né? Para a gente fazer a correção, verificar o que vocês escreveram aí no chat. Já vi muitas respostas aí, né? São tantas respostas que às vezes a gente não consegue nem acompanhar, né, direito. Mas então, nós vamos começar aí pela primeira questão, tá? Onde a pergunta era: quais são as principais zonas climáticas da Terra? Aí, olha só, nós temos aí a resposta, né, do Ítalo, né, onde ele diz que é a zona tropical, a zona temperada e as zonas polares, né. Nós temos aí também a resposta do Adam Gabriel, tá? Ele também fala a mesma coisa, inverteu a ordem, mas não tem problema. Ele colocou aí zona polar, zona temperada e a zona tropical, tá? A Thaís, a Ana, Thaís e Ana também colocaram ali a mesma coisa, né? Zona polar, zona temperada e a zona tropical, né? Então, na nossa primeira questão, nós estudamos justamente sobre isso, sobre as zonas climáticas ou as zonas térmicas da Terra, né? Que o que a gente viu? Que dependendo da intensidade com que chega a radiação solar em algumas áreas, tá? A gente vai ter ali zonas térmicas diferentes. Então, é isso mesmo, tá? Ali a resposta da Giovana também, Fernanda, do Jonatas, eles acertaram também, né? Foi tudo que a gente falou na aula de hoje. Zona polar, zona temperada e zona tropical. Certinho aí. Não te pulei não, Arthur Santos, tá? Responde aí a segunda questão que eu vou verificar a tua resposta. Gente, já na segunda questão, nós temos aí as regiões polares, né? Elas dividem-se em, tá? Como é que é essa divisão da zona polar? A gente já viu ali algumas características, né, da zona polar, mas como que tem essa divisão, tá? Então, olha aí, a Maria Eduarda, ela colocou aí na segunda questão que a zona polar tem essa divisão de Ártico ao norte e Antártica ao sul, né? A Júlia também colocou a mesma coisa, o Wendel colocou ali uma carinha sorrindo, bora parar de rir, bora estudar, né? Então, nós temos aí essas respostas na segunda questão. Júlia, Ártica, Norte, Antártica, ao Sul principalmente, né? E aí, como características principais dessas áreas, né? Temperaturas abaixo dos 80 graus, a gente fala 80 graus negativos, rios congelados, a neve constante, o clima frio polar, o que dificulta bastante ali, tá bom? E aí, na terceira questão, a gente vai ter o seguinte, ó, identifique as principais características na natureza dos polos, tá bom? Então, deixa eu ver o que vocês colocaram. Ainda tem gente respondendo aí a segunda questão, né? Não tem problema. O Daniel José, ele colocou aí na terceira questão que os ventos são fortes, os rios e lagos. Ele não completou, mas acredito que ele queira falar que os rios e lagos, eles são congelados, né? Ali, a Verônica colocou gelo, frio, clima abaixo de zero, a temperatura, né, Verônica, abaixo de zero, que a gente tem uma diferençazinha ali entre clima, tempo, né, e temperatura, tá bom? A Esther colocou baixas temperaturas e gelo constante. O Arthur, níveis de temperatura baixo, de zero quase sempre, né? É até bom lembrar, né? Porque até quando é verão, a gente está falando ali um verão de 10 graus, né? O que para a gente aqui é muito frio, tá bom? Aí nós temos ali resposta ainda da Daphne, né? Daphne, muito frio, rios congelados, vento forte, né? Exatamente. Gente, nem sempre eu vou conseguir acompanhar tudo, né? Porque são muitas respostas e eu agradeço realmente por vocês estarem participando, né? Do aula em casa. Assistam às aulas, respondam, né? As nossas DLIs, tá? Ai, professora, mas é muito rápido, eu acho que ficou faltando assim alguma coisa, né? Vocês podem estar acessando o caderno digital, tá? No caderno digital a gente vai ter os assuntos, nós vamos ter as atividades. No caderno digital nós deixamos links, né, que vocês podem clicar para aprofundamento, né, das aulas,
tá? Vocês podem também estar tirando as dúvidas com os nossos professores plantonistas que estão aí, tá bom? Os professores também das escolas, né, que estão acompanhando, desde já eu deixo um abraço para os nossos professores da rede, né, SEDUC, CEMED, né? Vocês não colocaram aí no chat, né, a escola, né, que vocês estão, mas desde já deixo um abraço ali para algumas escolas, né, Santana, Escola de João Batista, Escola Natália Shoa, né, um abraço a todos vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de estar acessando o caderno digital. A todo momento aí nós estamos colocando o link do caderno digital para que vocês acessem, tá? Para continuar os estudos de vocês. Então, se foi rápido, se faltou alguma coisa, vamos lá no caderno digital. Bons estudos e até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.